Olá, bom dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre etarismo. Você sabe o que é etarismo? É o preconceito contra a pessoa por conta da idade. Mas ao contrário do que pode parecer, a população maranhense, principalmente brasileira de modo geral, está envelhecendo bem rapidamente, segundo os dados do último censo do IBGE. Nós vamos falar sobre tudo isso no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para falar um pouco mais sobre esse assunto, o que a gente pode fazer a respeito para mudar essa situação, o doutor Vinícius Goulart, que é defensor público titular do Núcleo do Idoso. Bom dia, doutor Vinícius. Bom dia, Elda. Bom dia, telespectadores. Seja bem-vindo. Obrigado. A gente fala de etarismo, parece uma coisa assim muito distante da gente, parece uma coisa nova, mas não é não, está sempre bem pertinho, não é tão nova assim não, né? É verdade. Infelizmente, a gente percebe que o etarismo surge como uma questão de você taxar determinada pessoa por conta da idade, né? Como se fosse um preconceito realmente por conta da idade. E é uma situação que a gente vem sempre tentando combater, né, através até de eventos que a Defensoria promove, como o evento que está ocorrendo essa semana. São vários eventos, na verdade, em alusão ao dia 1º de outubro, que é o Dia Internacional, Nacional, Estadual e Municipal também de proteção ao idoso. A ONU iniciou, né, com o Dia Internacional, ela já no dia 1º de outubro, e o Brasil, posteriormente, o Estado do Maranhão e o município de São Luís também seguiram essa data do dia 1º como uma data para reflexão, exatamente com relação a essas questões, né? A nossa população vem envelhecendo muito rapidamente, então nada melhor do que termos um dia para poder tratar dessa matéria específica. Ok, realmente essa semana é uma semana super especial, que é o dia... quando tem o dia oficial. A gente fala do dia oficial, mas a gente tem que lembrar que esse respeito é de todos os dias. E esse preconceito, ele se manifesta de várias formas, né? Nos maus tratos com o idoso, na violência, na falta de respeito, em todos os pontos mesmo. É verdade, a gente percebe, o nosso núcleo da Defensoria, ele é encarregado por tratar justamente da situação de idosos, pessoas idosas em situação de risco social, nos termos do Estatuto do Idoso. Então são aqueles idosos que se encontram em abandono, são aqueles idosos que são vítimas de violência física, violência psicológica. E a gente percebe que, assim, eu falo isso de uma maneira muito triste, que os próprios filhos, os próprios parentes mais próximos são as pessoas que mais perpetram esses abusos, né, dentro de casa. Então é uma situação, às vezes, até um pouco difícil de se combater. Porque às vezes aquele próprio idoso, ele tem o instinto natural de proteger aquele filho, né? Então aquela denúncia acaba, exato, aquela denúncia acaba se postergando muito para chegar até os órgãos de proteção. O idoso quase não faz a denúncia? Normalmente é quem está por perto? Geralmente é algum vizinho, alguma pessoa que vivencia de alguma forma aquela situação e chega até a Defensoria e os demais órgãos de proteção. No caso de uma denúncia contra o idoso, por exemplo, o filho. Vamos lá, o filho recebe dinheiro, aquela aposentadoria, que parece que todo mundo fica de olho na aposentadoria, como se o idoso recebesse uma aposentadoria tão assim, robusta que servisse para isso, né? Mas no caso de uma denúncia, ele pode ser preso? O que acontece com quem é flagrado, quem é constatado com maus tratos a idosos? Perfeito. Nós temos uma série de crimes previstos no próprio Estatuto do Idoso, né? São crimes, às vezes, ali com uma pena menor, né? Mas que podem gerar, sim, em alguns casos, a prisão. Fora do Estatuto do Idoso, também há a possibilidade de prisão, porque existem crimes ali que a gente percebe, às vezes, de lesão corporal, né? Em casos extremos, até mesmo delito de homicídio, né? Aí nesse caso tem jeito, é cadeia mesmo. Aí não tem jeito, aí é cadeia mesmo. E a gente está falando de casos graves, né? A gente está falando de quando já vem um homicídio, uns maus tratos bem assintosos que todo mundo percebe, mas tem aquela coisa mais velada. Sim, é verdade. Tem aquela coisa mais velada e que justamente acontece, às vezes, dentro das residências, né? Também, né? E o que faz com que essa situação, às vezes, demore a chegar nos órgãos, né? Eu lembro que teve uma situação que nós atendemos, que nós organizamos até um resgate dessa idosa no bairro de Fátima, já faz mais ou menos um ano esse fato. Ela era uma idosa que tinha 2 aposentadorias, era professora aposentada, só que vivia em condições totalmente degradantes por conta de um sobrinho que residia com ela e que se apropriava dos seus benefícios. Essa idosa vivia numa casa sem água, uma casa que era coberta de lixo, existiam até animais peçonhentos dentro da casa quando fomos fazer a visita. Meu Deus. Posteriormente, essa idosa ficou um tempo na casa de acolhimento temporário, né? E depois nós conseguimos fazer com que ela reatasse um vínculo antigo com uma irmã.
porque nós conseguimos localizar e hoje elas convivem juntas, a idosa está bem, administra os seus proventos, os seus benefícios, a sua aposentadoria. Então foi um caso de sucesso que nós tivemos, mas que ilustra muito bem essa situação de descaso com as pessoas idosas, né, pela sociedade. Pois é, isso que eu tenho curiosidade de saber. Quando é flagrado uma situação dessa, o que é feito com esse idoso? É sempre buscar isso, buscar reatar laços que foram esquecidos ao longo do tempo? Perfeito. Exatamente. O nosso principal objetivo é sempre resgatar esses laços familiares, né, que muitas vezes estão fragilizados ou mesmo rompidos. Em casos extremos, e que infelizmente são frequentes, de nós não encontrarmos familiares ou familiares que tenham algum tipo de vínculo com esse idoso, aí é o caso de nós buscarmos uma vaga em alguma instituição de longa permanência para pessoas idosas, né? Um asilo. Exatamente, um asilo. Vamos. No entanto, nós temos um problema, que aí vai uma questão de política pública mesmo, né, na área da assistência social. A gente está falando da alta complexidade, no que tange ao número de vagas em instituições de longa permanência públicas aqui no estado do Maranhão. Só a título de informação, nós temos a nível estadual o Solar do Outono, que trabalha com 40 vagas, estão todas 40, lotadas. Né? No município de São Luís também é prestado serviço de LPI, no entanto apenas com 20 vagas, todas lotadas também. Então hoje no Solar do Outono... Só deu 60 então? Exatamente, isso para o estado todo, falando de vagas 100% públicas, né? Sim. O que acontece? Então, são vagas totalmente suficientes, levando em consideração que a nossa população idosa, em sua maioria, ela também é hipossuficiente economicamente. Né? Ou seja, se você pegar uma ILPI particular na cidade de São Luís, a mensalidade dela vai girar em torno de R$5.500, R$6.000 por mês. Meu Deus! Então são poucos idosos que vão ter condições financeiras de se manter numa situação como essa. Aposentadoria, viu? Exatamente. Paralelamente a isso, nós temos também as ILPIs beneficentes. Só que a maioria delas vivem de doações, de algumas subvenções que às vezes elas não permitem abarcar muitos idosos, né? Então a gente precisa de uma política pública mais efetiva nesse sentido, de criação de vagas realmente. Agora, as políticas públicas, elas não são assim de curto prazo. Sim. Uma política pública para ser implantada, ela leva um tempinho. E a situação é meio de urgência, já que pública a gente só tem 60 vagas, né? Que é 40 do Solar de Outono, mais 20 lá, e as outras são meio impraticáveis. Aí, nesse caso, como é que faz essa equação? Se a gente tem, de um lado, vários idosos precisando de uma assistência mais intensa e, do outro lado, um oferecimento de vagas bem aquém da necessidade. Bem aquém, perfeito. Uma ótima pergunta. Nós recebíamos muitas demandas de natureza individual com relação a isso. Ingressávamos com a ação pedindo justamente a disponibilização de vaga para aquele idoso. Havia a tutela de urgência concedida pelo juiz, no entanto, não existiam as vagas. Infelizmente, as vagas surgem quando o idoso acaba falecendo no local, então é uma situação bastante complicada. Então, nós percebemos que trata-se de uma questão estrutural aqui no estado do Maranhão. Nós ingressamos com uma ação civil pública, tem mais ou menos 1 ano e meio, nós entramos com essa ação na vara de interesse difuso. Tivemos agora a boa notícia de uma sentença de procedência, ou seja, o Poder Judiciário do estado do Maranhão determinou ao município de São Luís e o estado do Maranhão a criação de vagas dentro de um prazo de 6 meses. Né? Nós já estamos tratando também de uma maneira administrativa, tanto com as sedes quanto com as SENCAS, a viabilização dessas vagas por mais rápido possível, por período mais próximo possível. Né? A gente sabe que depende de orçamento e tem toda uma questão aí burocrática. Né? Então não posso nem perguntar sobre esse prazo, né? Exatamente. A sentença dá um prazo de 6 meses, né? Mas a gente sabe que às vezes por alguns entraves burocráticos isso leva um pouco mais de tempo. Sim, com certeza. Mas de qualquer forma já foi um passo, né, que a gente deu nesse sentido, porque é um problema crônico aqui no estado. E é uma situação, Helder, que tende a se agravar. A gente vai ter que pensar nisso como sociedade e poder público também. Porque, veja bem, se nós pegarmos os últimos censos do IBGE, nos anos 80, a nossa população acima de 60 anos, ela girava em torno de 6% da população. Em 2010, pulamos para 10,9%. No último censo, 2022, nós já somos 15,8% da população acima de 60. Quase dobrando sempre a cada censo, né? Exatamente. Então, se você pegar a população hoje de 0 a 14 anos, ela é 19% da população.
Então, os idosos já estão quase se igualando ao número de pessoas de 0 a 14 anos no nosso país. E se você levar em consideração que as pessoas hoje elas têm menos filhos, elas vão tender a envelhecer com suporte de pessoas menor ao seu redor. Né? Muitos desses filhos não se fixam na mesma cidade, acabam indo morar em outros estados, em outros países às vezes. Vai ser uma situação que no futuro tende a piorar bastante, infelizmente. Depois desse diagnóstico a gente vai fazer um intervalinho, vamos tomar um café e uma água para continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. Mas é rapidinho, 1 minuto e a gente está de volta. Já estamos de volta conversando aqui com o defensor público Vinícius Goulart sobre a situação dos idosos, a questão do etarismo, a questão do preconceito e o respeito que se deve ter. E a gente encerrou falando dessa questão do envelhecimento da população, né? Isso é um fenômeno constatado pelo último censo do IBGE, né? E pelo que eu entendi aqui numa conversa com o representante do IBGE, o Maranhão está entre as cidades onde esse processo vai ocorrer de uma forma mais rápida. São quatro cidades, se eu não me engano, e o Maranhão está no meio disso. E por essa sua conversa, a gente pode presumir que não estamos preparados para esse envelhecimento. Exatamente, não estamos preparados, né? Levando em consideração principalmente essa situação que nós tratamos há pouco, como apenas um exemplo, né? A questão das instituições de longa permanência. Né? O Maranhão precisa avançar, né? em alguns pontos, né? Até mesmo com relação à rede de assistência pública à saúde. Né? Uma população mais envelhecida, ela vai demandar por alguns tipos de serviços mais específicos no âmbito do SUS. Né? Então nós temos que avançar em várias frentes, né? Não só no âmbito da assistência social, mas também no âmbito da saúde, né? No âmbito também do combate ao etarismo. A gente percebe que, por exemplo, os idosos eles têm muita dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Né? E muitas vezes aquele idoso ele tem totais condições de exercer qualquer tipo de função. Né? Muitas vezes a gente percebe o etarismo presente como essa pessoa já é mais velha, não vai saber utilizar um computador, por exemplo. Sim, né? sim. E às vezes não é o que acontece. Não né? é o que acontece, é verdade. Nós falamos todo o lado ruim desse envelhecimento, sim. Mas a gente pode também ter coisas boas, né? A gente tem uma população acima de 60 mais ativa do que tínhamos há 10 anos, por exemplo, né? Ocupando vagas no mercado de trabalho, com uma vida social bem quase independente, vamos dizer assim, mas mesmo assim a gente percebe vamos dizer, o desconforto na convivência com os mais novos. Sim, exatamente. A gente percebe que assim, as pessoas têm vivido mais hoje em dia e vivido melhor. Sim. Né? A qualidade de vida realmente melhorou muito de pessoas acima de 60 anos. A gente faz um trabalho também, sempre que tem o dia 1º de outubro, a gente tenta levar, por exemplo, para as escolas, para as universidades, essa conscientização, né? essa questão de combate realmente, essa questão do etarismo, né? De colocar a situação como ela é, né? Como ela é de fato. E fazendo sempre a ressalva de que todos nós estamos caminhando para lá. Né? Não tem jeito. Quem não ficar pelo caminho vai envelhecer. Né? Como diria meu pai, quem não morre novo Exatamente. vai envelhecer um dia. Exatamente. Isso é uma questão bastante curiosa. Eu outro dia falava sobre esse tema na defensoria, em um seminário, e se a gente for parar para analisar, no Brasil, no início dos anos 60, a expectativa de vida média do brasileiro era de 52 anos. Ou seja, não se falava em direito do idoso na década de 60. Na década de 60, década de 60, né? Outro dia, em termos históricos. Exatamente. Então, isso foi uma discussão que se iniciou na ONU nos anos 70, né? Que começou-se a perceber um envelhecimento da população em alguns países do hemisfério norte, mais desenvolvidos. E acabou chegando, né, a uma realidade nossa a partir mais ou menos aí dos anos 90, dos anos 2000. Deixa eu esquentar nosso café. Onde a expectativa de vida realmente aumentou muito. A expectativa de vida do brasileiro hoje gira em torno de 75, 76 anos. Né? Em alguns países mais desenvolvidos, elas ultrapassam 80 anos. Ultrapassam 80 anos. Tanto que existem alguns países que utilizam o critério para a pessoa idosa de 65 anos e não de 60. Nós temos ainda 60, né? 60 anos, né? Então, assim, em termos históricos, até falando em termos de matéria, de conteúdo jurídico, de direitos de proteção à pessoa idosa, é algo relativamente recente.
no nosso Que a ordenamento. gente ainda está aprendendo, né? Ainda estamos aprendendo a lidar e ainda falta muito a sociedade assimilar muita coisa, né, para colocar em prática realmente. Pra você ver como às vezes o preconceito é tão velado, a placa de idoso, de reserva de vagas, lembra? Sim. Que tinha aquele velhinho todo vergadinho com a Perfeito. bengala na mão? Perfeito. Né? Hoje já deu uma mudadinha, já está vendo que o cara de 60 anos, É que é um homem que está lá verdade. representado, quer dizer, não é só o homem que está falando, mas é o homem que está lá naquela... Não é Perfeito. nem foto, é uma figurinha desenho, lá, uma um figura, desenhozinho lá. é. Ele não está mais tão vergadinho, não, ele já está Verdade. conseguindo ficar em pé. Aquele é o idoso talvez do século XIX. O nosso Do idoso século- atual... O nosso nosso idoso atual. Ele está no idoso mercado de atual não é trabalho, mais pode assim, ser um é. surfista, Exatamente, pode ter uma vida completamente saudável e independente, porque os idosos hoje também, eles buscam essa independência. Tem muito idoso que mora sozinho. Perfeito, Tranquilo, isso é muito tranquilo. bom, né? Isso a gente percebe, essa questão da evolução também da sociedade com relação a isso. Os próprios idosos hoje eles têm uma cabeça muito voltada para essa autonomia, para essa independência, né? Você percebe idosos aí com 60 anos que às vezes mudam de carreira, idosos que praticam atividade Entram física na regular, faculdade. que entram na faculdade. Eu tenho Faculdade. uma tia-avó, posso até contar essa história aqui, ela Sim. hoje já tem mais de 100 anos, ela tem é uma mesmo? saúde Que de ferro, maravilha. mas ela iniciou a faculdade de Direito com 60 e poucos anos. É mesmo? Se formou, chegou a advogar há alguns anos, ela não mora em São Luís, mora na cidade do Rio de Janeiro. E veio se aposentar com mais de 75 anos, Meu advogou Deus, que durante muito legal. tempo, né? Então você percebe essa evolução também, Essa né, das pessoas, da sociedade né? em geral, né? Daí que incomoda mais o etarismo, porque você se sente com 60, 65 anos, uma pessoa super disposta, participativa no mercado de trabalho, com participação nas organizações, no relacionamento social, Perfeito. tudo de forma muito tranquila, mas, por exemplo, se você vê uma pessoa com a cabeça branca na sala de aula, você é considerado idoso. É verdade, né? Você Não já é? é tratado às vezes de uma maneira diferente. Não O é? senhor faz isso, o senhor faz aquilo. Exatamente, né? E a pessoa não se sente, às vezes, bem com aquilo, né? Às vezes a gente fala do etarismo pegando como foco a pessoa idosa, mas, por exemplo, vamos inverter. Vamos pegar uma pessoa mais jovem e que vai ingressar no mercado de trabalho. Não, esse garoto não vai conseguir exercer essa função. Ou seja, é um preconceito Os intrínseco, opostos, sabe? né? É um Exatamente. preconceito por quem não está ali dentro do que se chama de normalidade. Normalidade, perfeito, né? Se está muito novo, não tem experiência. Se está muito velho, já passou da experiência. Ultrapassado, Já está algo- ultrapassado, né? exatamente, A gente tem um filme que ilustra muito bem isso, aquele senhor estagiário. Sim, perfeito. Quando Bem lembrado. ele entra já um senhor mesmo para ser um estagiário, quer dizer, ele sai de uma ponta e vai para outra. Pra outra. Aquilo causa um desconforto em todo mundo que está junto, parece que as pessoas não sabem conviver, né? Exatamente, né? E a gente percebe muito bem justamente esse desconforto, como você bem falou, causado para as pessoas no entorno. Né? O chefe, os colegas de trabalho não sabiam nem como se dirigir a ele, Isso. né? Então isso ilustra muito bem o nosso etarismo, né? Hoje em dia que a gente convive. Mas você diria, Vinícius, que a gente pode conseguir, a partir de então, dessa percepção do envelhecimento, dessa percepção da participação maior de idosos em todos os aspectos da vida, de uma convivência que pode chegar a ser mais harmoniosa? Eu acredito que sim, eu sou bastante otimista, ainda mais levando em consideração que a nossa população ela vem envelhecendo em um Não ritmo tem jeito muito não, grande. né? Então, assim, daqui a poucos anos, as pessoas com mais de 60 elas vão ser maiores do que o número de jovens até 15 anos no Brasil. É verdade. Então, acho que há uma verdade tendência mesmo, né? natural de que as pessoas comecem a colocar as coisas no seu devido lugar, né? Que essa questão do etarismo fique realmente um pouco mais para trás. Ah, Vinícius, mas tu achas que isso é uma coisa próxima, estamos bem aqui de chegar nisso? Não, acho que há um caminho longo a percorrer. Mudança de cultura é muito Exato, mudança demorada. de cultura, perfeito. E como eu coloquei há pouco, é uma situação em termos históricos, é algo que se fala há pouco tempo, né? O nosso Estatuto do Idoso, ele é de 2003, né? Ele já vai completando aí, De já tem mais de 20 anos. 2003, Mais de né? 20 anos. Mas é muito recente, Exato, né? em termos históricos, né? É recente, para uma mudança cultural, realmente. Para uma mudança né? cultural. Mas eu acredito que sim, nós estamos caminhando para isso, né? E eu acho que é muito importante a sociedade sempre ter momentos de discussão com relação a essa matéria, né? E levar isso, inclusive, para os mais jovens. Os mais jovens têm que assimilar isso também desde muito cedo. Tem que assimilar. E a gente... Quem se sente discriminado, quem se sente de alguma forma ofendido com qualquer coisa no sentido do etarismo, ele pode se queixar para quem? Bom, primeiramente,
pode procurar qualquer órgão da rede de proteção à pessoa idosa. Nós temos uma rede de proteção formada por vários órgãos. A Defensoria, Ministério Público, a Polícia Civil aqui no Maranhão, aqui em São Luís, tem uma delegacia especializada também de proteção à pessoa idosa. SEDPOP, SES, vários órgãos, né, garantem essa política do idoso. Então pode procurar qualquer desses órgãos. A Defensoria está de portas abertas para qualquer tipo de denúncia, seja de maus tratos, seja de outro tipo de violação de direitos também. O Ministério Público também tem promotorias especializadas na questão do idoso também, da pessoa idosa. Então tem vários pontos de apoio, onde a gente pode buscar esse apoio mesmo, esse né? Apoio, sim. No sentido de passar mais tranquilamente por essa fase. Perfeito. Porque não tem jeito, gente. A gente vai ficar velho. verdade. A gente vai ficar velho, caminho sem volta. Não adianta se considerar jovem a vida toda, porque não é bem assim. E preconceito é como o próprio nome diz, é preconceito. Você precisa primeiro conhecer para depois saber falar ou respeitar. Se você não conhece, é mais difícil respeitar. Mas eu acho que é difícil até encontrar alguém que não tem um idoso na família, né? A gente pode começar treinando com a família mesmo para levar esse respeito para a sociedade, né? É verdade, com certeza, né? Esse respeito começa em casa. Em casa, né? Começa em casa. Se você não respeitar seu idoso, com certeza você não vai respeitar aquele que está na família dos outros ou perto de você. Então vamos treinar primeiro em casa, vamos respeitar nossos idosos, vamos tratá-los com o mesmo carinho que a gente gostaria de receber. Se você é novinho e está entrando no mercado de trabalho e sente essa discriminação, pensa no que está na outra ponta, que também merece o mesmo tipo de respeito. E sempre a gente vai falar sobre isso para que esse estatuto, que é tão novo ainda, né, dentro da história, ele possa se tornar nosso manual do dia a dia. Perfeito. É o ideal. É o ideal. Doutor Vinícius Goulart, defensor público, muito obrigado mais uma vez por participar do nosso programa e me ajudar a fazer esse programa hoje. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Bom dia para você que está aí do outro lado, que já sabe, né? Todo dia eu estou aqui te esperando com muita notícia e café quentinho sempre. Tchau e até a próxima.